Olá a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco. Por várias vezes nas narrativas evangélicas, nós encontramos relatos de Jesus curando os que eles chamam de endemoninhados. Nós encontramos Jesus curando essas pessoas lá em Marcos 5, em Marcos 9, em Lucas 4 e em várias outras ocasiões nos evangelhos. Jesus cura essas pessoas ditas endemoninhadas. Essa palavra esquisita, para nós espíritas, é o que a gente conhece muito bem hoje, que são as pessoas que estão obsediadas, ou seja, perturbadas por espíritos, sofrendo forte influência espiritual, a ponto de não serem mais elas mesmas, não pensarem por si, não raciocinarem por si, ficarem completamente dementadas. Estes encontros de Jesus com esses endemoninhados ou com os obsediados, eles eram os atos de Jesus que mais impressionavam os discípulos. Humberto de Campos nos conta que Tadeu era o discípulo que mais se impressionava com os gritos desesperados dos espíritos malfazejos que se afastavam de suas vítimas sob a determinação amorosa do Mestre Jesus. Certa vez, Jesus viajou para Cesareia na companhia de Tiago e João. E uma pobre demente dessas endemoniadas ou obsediadas, como a gente preferir, foi trazida a Tadeu para que Tadeu pudesse anular os efeitos daqueles espíritos que a estavam perturbando, daqueles espíritos perturbadores. E apesar dos esforços e da boa vontade do discípulo, Tadeu não obteve sucesso, não conseguiu aliviar o sofrimento daquela mulher, daquela jovem. Somente na noite do dia seguinte, com o regresso de Jesus, é que a jovem pôde recuperar o seu senso de si mesma. Tadeu então se pôs a pensar: se era tão fácil para Jesus expulsar os demônios, por que é que Jesus, com o seu poder, não chamava todos os inimigos da luz, não chamava todos esses espíritos, para que fossem definitivamente e instantaneamente convertidos ao reino de Deus? Por que Jesus não fazia isso? Depois de escutar as dúvidas do discípulo, Jesus perguntou a Tadeu: Tadeu, qual o principal objetivo das suas atividades de vida? Tadeu responde ao mestre sem titubear e com a maior sinceridade: Mestre, estou procurando realizar o reino de Deus dentro do meu coração. O mestre responde a Tadeu: se procuras semelhante realidade, por que a reclamas no adversário, em primeiro lugar, na primeira ocasião? Se buscas atingir o infinito da sabedoria e do amor em nosso Pai, indispensável que nós reconheçamos que todos somos irmãos no mesmo caminho. Tadeu fica admirado com aquela afirmativa de Jesus e pergunta: Senhor, os espíritos do mal também são nossos irmãos? Ao que Jesus lhe responde: toda a criação é de Deus. Os que vestem a túnica do mal envergarão um dia a da redenção pelo bem. Acaso poderias duvidar disso? O discípulo do Evangelho não combate propriamente o seu irmão, apenas combate toda manifestação de ignorância, como o pai que trabalha incessantemente pela vitória do seu amor junto da humanidade inteira. Primeiramente, é preciso destacar, enfatizar, deixar muito claro que para nós espíritas, os maus espíritos, aqueles espíritos perturbadores, muitas vezes chamados como demônios, como perturbadores, como seres das trevas, nós não acreditamos, que eles são seres demônios e eternamente dedicados ao mal. Para nós espíritas, são apenas espíritos como nós, mas que ainda não conhecem o bem. Eles são espíritos que ainda vivem para o mal. Isso está muito claro lá nas questões 100 a 113 de O Livro dos Espíritos, quando os espíritos e Kardec explicam sobre a escala espírita, dividindo os espíritos, os tipos de espírito, as escalas, as classes dos espíritos, em 10 classes diferentes, da menos evoluída espiritualmente para a mais evoluída espiritualmente. Mas voltando ao livro A Boa Nova, como sempre, o ensinamento de Jesus que serviu para os discípulos há 2000 anos nos serve hoje também.
O que eu gostaria de destacar no capítulo de hoje, nesse capítulo que nós estamos estudando, quando Jesus pergunta: qual o teu objetivo de vida? Essa pergunta cabe a nós. Qual o nosso objetivo de vida? E o discípulo responde: estou procurando realizar o reino de Deus no meu coração, dentro do meu coração. E Jesus responde: mas você quer realizar o reino de Deus no coração sem amar teu inimigo? Sem trabalhar? Sem reconhecer que o inimigo é teu irmão? Pô, Tadeu, aí fica difícil, né? Então, quando nós falamos em edificar o reino de Deus dentro do nosso próprio coração, o que nós temos feito para isso? Nós temos trabalhado para isso? Temos enxergado as pessoas como nossos irmãos, mesmo aquelas pessoas que são difíceis? Temos perdoado, ou pelo menos tentando relevar os erros alheios? Nós temos sido tolerantes e indulgentes com as imperfeições alheias? É necessário que nós façamos tudo isso para que nós possamos construir a edificação do reino de Deus dentro do nosso próprio coração. Nós temos sido benevolentes para com todos? E o convite que eu deixo a todos hoje, a reflexão para hoje, a reflexão para essa semana que eu deixo a todos, que nós procuramos ver todos à nossa volta como nossos irmãos, como criação de Deus, mesmo que seja difícil. Aquele parente difícil, aquele parente complicado, o colega de trabalho intransigente e que dificulta tanto o nosso dia a dia, o vizinho barulhento que perturba. Vamos nos lembrar do seguinte, que todos nós somos imperfeitos, nós não atingimos a perfeição. Muitas vezes é bem difícil também conviver com a gente. E que nós também precisamos da indulgência e das pessoas que estão à nossa volta. Se nós não somos indulgentes, se nós não perdoamos, se nós não temos paciência, como nós podemos esperar que as pessoas tenham tudo isso conosco, com a gente? Que Jesus nos abençoe, que nos proteja nessa semana e que assim seja.